apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Para quem? São duas perguntas. A primeira, para quem? Diga, para quem? Para quem Jesus veio? Essa é a primeira pergunta. Para quem Jesus veio? E a segunda, diga, por quê? Por que Jesus veio? Para quem Jesus veio? Para quem? Para quem que Jesus veio? Ele veio, não veio? Mas para quem que ele veio? O Espírito Santo mandou fazer essa ministração para... Eu pensava que não precisava, mas o Espírito Santo falou comigo. Precisa sim. Para que fique claro, principalmente numa igreja em graça que não pode conhecer ninguém segundo a carne. Eu pensava que não precisaria fazer essa ministração, eu pensava. Falei, numa igreja em graça não vai precisar fazer essa ministração. E o Espírito Santo veio falar comigo, está vendo? Precisa sim, ó. Você deixar claro para quem Jesus veio. E por que Jesus veio? Vamos à primeira pergunta, para quem que Jesus veio? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Para quem Jesus veio? O mundo é mundo há muitos milhares de anos, centenas e centenas de anos. E desde quando o mundo é mundo, tem seres humanos na terra. Antes da lei, Abraão, Isaac, Jacó, José, Labão, Noé, Enoque, antes da lei. Aí veio a lei, Moisés, Davi, Salomão, Jeremias, Isaías. Aí veio a graça, o apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, Filemão, nós. Então, desde quando o mundo é mundo, sempre teve seres humanos, homens e mulheres na terra. Mas para quem que Jesus, para quem e por quê? Primeiro eu quero mostrar na Bíblia para quem Jesus veio, e isso tem que ficar claro, e tão claro que eu quero que fique, está sendo gravado. Diga comigo bem forte, para quem Jesus veio? Ou melhor, para quem de fato Jesus veio, né? Porque você pode dizer, ele veio para mim, para me salvar. Se você se enquadrar no texto que eu vou ler aqui, vamos ver. Quem já achou Mateus 11, diga amém. Mateus 11, verso 28. Aqui vai mostrar, aliás, ele mesmo falando, para quem que Jesus veio. Mateus 11, verso 28. Jesus mesmo diz. Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim. E o que eu quero mostrar para vocês nessa noite, como é que se entende a Bíblia? Você sabe como que se entende a Bíblia? Lendo, perguntando para ela mesma, e ela mesma te responde. Eu vou te ensinar. Coloca o dedo no verso 28, ó. Mateus 11, 28, ó. Vinde a mim. Digam, quem? Ela responde, ó, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus falou, vinde a mim todos quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados do quê? Então aqui vai falar para quem que Jesus veio. Aqui vai mostrar para quem que ele veio. Cansados do quê? Cansados de uma vida derrotada, cansados
de viver nas drogas, cansados do alcoolismo, cansados de ser ladrão, de ser bandido, de ser assaltante, cansado de ser traficante, de prejudicar as pessoas, cansado de ser assassino, cansado de fugir da polícia, trocar tiro com bandido. Está cansado. Cansado desta vida terrena e humana que não pode, sem Jesus, ajudar e nem mudar a vida de ninguém. Essa vida que vivemos na carne, aqui na terra, essa vida não tem como ser, isso precisa ficar bem claro, não tem como ser ou ter nessa vida plenamente felicidade. Sem Jesus não tem como. Alguém dirá: ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu nunca roubei, nunca matei, nunca usei droga, nunca fui assaltante, eu sou um bom filho, eu sou um trabalhador honesto, sincero, verdadeiro. Mas ele tem uma alma. E às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a pessoa é trabalhadora, é honesta, sincera, mas a alma está triste, está angustiada. Quantos que têm dinheiro e não têm alegria? Quantos que têm dinheiro, têm riquezas, têm posses, têm bens caríssimos e não têm paz? A maioria dos artistas, 99%, se drogam porque não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Porque não tem família? Não tem família. Porque não tem mansão, carro importado? Não, eles têm tudo. Se drogam cansados dessa vida, cansados da pressão do dia a dia, cansados deste mundo que não pode ajudar ninguém em nada. Paulo disse em Efésios 6, um mundo tenebroso. Esse mundo é um mundo tenebroso. Olha, não espere nada de bom deste mundo. Quem está entendendo? Se o mundo tivesse alguma coisa de bom para dar para nós, Jesus não precisaria vir. É ou não é verdade? Alô, ele veio para nos livrar deste mundo. Mas eu estou no mundo ainda. Sim, você está no mundo ainda, mas você não é desse mundo. Você pertence a outro mundo. Você está neste ainda, mas você pertence a outro. Então, a pessoa quando recebe Jesus, quando ela é selada com o Espírito Santo, a carne continua nesse mundo ainda, mas o Espírito passa a viver no reino de Deus. É essa que é a diferença de ser cristão. Alô, ser cristão não é ter uma religião. Ah, agora eu tenho uma religião. Aliás, a palavra religião nem na Bíblia está. E ela não pode ajudar ninguém. Quem criou essa maldita, porque é maldita essa palavra. Não pense que ela é bendita, porque ela não é. Ela só atrapalha e estraga a vida das pessoas. O que tem causado guerras na terra é uma palavra chamada religião. Quem está entendendo? O que tem criado inimizades entre os homens é uma palavra chamada religião. Que a Igreja Católica lá em 1000 e bolinha, ou antes de Cristo, antes dos 1000 ainda, no latim, religare. Religião, religare, que significa ligar o homem a Deus. Isso é uma heresia. Por quê? Porque João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, quem leva o homem a Deus é Jesus, não é a religião. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o que eu estou falando? Alô? Guarde, se precisar escreva. A religião, ela só separa o homem de Deus. O que eu falei? Por isso que nós não podemos ser nunca o quê? Não pode ser nunca. Você quer ver o que é religião? Ah, eu vou acender uma... Alguém ensinou isso. Porque ninguém nasce para fazer isso. Alguém ensinou isso e então começaram a fazer. Ah, eu vou acender uma vela para ficar mais próximo de Deus. Ué, então se alguém... Me permita a minha ignorância, sátira. Se alguém vai acender uma... Porque eu sou uma pessoa inteligente, eu me julgo uma pessoa inteligente.
posso não ser um Albert Einstein, mas eu me julgo uma pessoa inteligente. Se eu estou do lado e eu vou ver alguém acendendo uma vela para ficar perto de Deus, então eu vou acender uma lâmpada, vou ficar mais perto ainda. Porque quando a pessoa for embora e a vela se queimar e acabar, minha lâmpada vai continuar acesa. Isso se chama inteligência. Quem está entendendo? Abençoados. Lembra daquele trailer? Nem vela, nem lâmpada. Só nos achegamos a Deus através de Jesus Cristo. Paulo diz para Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ele é o mediador. Quer dizer, ele está no meio, Deus e o homem. Jesus está no meio. Por isso que ele disse em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você só chega a Deus através de Jesus. Ao passo que a religião te afasta de Deus. Alô, a religião, ela te dá alguma coisa para te afastar de Deus. Uma vela, uma toalhinha, um copo com água. A religião te dá alguma coisa para que você não se achegue a Deus. Porque os religiosos descobriram que se você se achegar a Deus, você nunca mais vai ser enganado. Porque Deus diz pela boca de Isaías, os que confiam em mim não serão confundidos. Então os religiosos, ou seja, homens da religião, não querem que você chegue a Deus. Um dos objetivos da religião é te afastar de Deus. E é verdade que nunca ninguém vai falar isso. Você acha que um religioso vai falar isso? Eu quero te afastar de Deus? Ele não fala, mas ele demonstra que ele quer afastar a pessoa de Deus, dando um papel, dando uma toalhinha, dando uma água, dando alguma coisa. Quem está entendendo? Ou seja, trocando. Tipo assim, olha, eu não vou te dar Deus, porque eu não sou Jesus, mas vou te dar uma caneta ungida, vou te dar um óleo ungido, vou te dar um paninho ungido, vou te dar alguma coisa, tipo assim, não vá atrás de Deus não, fica com esse paninho aqui, fica com essa toalhinha e tá bom. E então, homens religiosos geram outros homens religiosos. Por isso que Jesus disse em João 3, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu sou nascido do Espírito. Presta atenção no que eu vou falar. Eu sou nascido do Espírito, eu não quero toalhinha, eu não quero água, eu não quero caneta, eu não quero papel. Não, eu quero Deus, porque eu sou nascido de Deus. Quem está entendendo? Não me vem com papelzinho, com toalhinha, eu quero Deus. Então, se eu quero Deus, só tem um meio de eu chegar a Deus, através de um paninho, amém? Através de uma toalhinha. Só tem um meio de eu chegar até Deus, através de uma caneta ungida, de um óleo ungido. Só tem um meio de eu chegar até Deus. João 14,6, através de Jesus Cristo. Quem recebe? Então, para quem, diga, para quem Jesus veio? Olha aqui em Mateus 11:28, diga, para os que estão cansados e sobrecarregados. Alô, Jesus não veio, ele não veio para quem está bem de vida. Uma vez Jesus disse, ele falou assim, ó, os sãos não necessitam de médico. Ele não falou isso? Ele falou, eu vim para os doentes. Não eram doentes, literalmente doentes falando. Ali era uma metáfora, era uma parábola. Quando ele disse eu vim para os doentes, ele quis dizer, olha, Mateus 11:28, eu vim para quem está cansado. Eu vim para quem está sobrecarregado até de religião. Quem está entendendo? Religião sobrecarrega a pessoa. A religião aprisiona, pressiona. Por causa, não foi por causa de Deus, por causa da religião, a Igreja Católica, lá em 1500, queimava pessoas. Você acredita? Queimava pessoas vivas na fogueira. Por causa da religião. Por causa da religião, Israel até hoje é um inferno. E Síria, e Líbano, Israel, e Jerusalém. É ou não é? E homem bomba, explode, não é? Por causa do quê? Por causa do Espírito Santo? Eles estão cheios do Espírito Santo. Não, estão cheios do quê?
de religião. E a mulher põe o turbante e mostra só um pedacinho do olho, e aquela roupa, um calor de 300 graus, por causa da religião. Quem está entendendo? Diga, para quem Jesus veio? Mateus 11, 28. Ele disse, não foi Mateus que falou, Mateus escreveu. Quem disse foi Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aí ele fez uma promessa. Ele falou: olha, não é a igreja do apóstolo Marcos Gomes, não é o ministério Graça Apostolado, não é o pastor fulano, não é o profeta, não. Ele falou: eu vos aliviarei. Quem crê em Jesus? O que ele diz para quem está cansado e sobrecarregado, que for até ele? O que ele diz? Que vai o quê? Aliviar. Ele aliviou você? Graças a Deus. Agora, você que está me assistindo, se você antes, como diz o outro, antes você era do mundo, não tem essa expressão? Antes eu era do mundo. Se você foi para uma igreja evangélica e sua vida está aquela pressão, e você não está aguentando mais para ir para a igreja, e está difícil, então você não encontrou Jesus. Você encontrou homens religiosos, você encontrou uma religião, mas Jesus você não encontrou, porque Ele disse e prometeu, ó, eu vos aliviarei. Disse ou não disse? Então diga comigo, quem encontra Jesus, ou melhor, diga, quem vai até Jesus, é aliviado. Faz assim. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja da lei, era obrigado a ir na igreja. Tudo bem, eu fui, mas era difícil. Nossa, tinha que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia hoje. Tá bom, vai, deixa eu ver, tem que ler a Bíblia hoje. Tudo era difícil, era pesado. Olha, hoje tem culto. Nossa, hoje tem culto. Quem está entendendo? Pesado. Olha, domingo é Santa Ceia, hein? Vixe, Santa Ceia, eu discuti com o patrão e mandei minha mulher para aquele lugar e discuti. Nossa, tudo era difícil. Não é assim a religião? É ou não é assim? Porque não encontrou quem? Jesus. Eu quero que você olhe na Bíblia. Olha aqui que ele falou. Ele falou: eu vos aliviarei. Alô, você que me assiste, se está um jugo pesado, se está um fardo pesado, insuportável de carregar, porque você é daquela igreja, então você não encontrou Jesus, irmão, irmã, você não encontrou Jesus. Você encontrou o bispo, você encontrou o apóstolo, você encontrou o profeta, você encontrou a denominação, você não encontrou Jesus, porque se você for até Jesus, você vai ser aliviado, não sobrecarregado. Pastor, se eu te contar, você não acredita. Depois que eu fui para a igreja, minha vida virou um inferno, pastor. E agora tem que ficar lutando contra o diabo, e amarra, e puxa, estica, e solta, e vai, e sai, Satanás. Pastor, minha vida está um inferno. Porque você não foi até Jesus. É ou não é verdade? Antes a pessoa vivia na terra, trabalhava na empresa, casado, tinha as filhas. Aí alguém disse: você tem que aceitar Jesus, hein? Senão você vai para o inferno. Então a pessoa aceitou Jesus. Apóstolo, se eu te contar, depois que eu aceitei Jesus, minha vida está... Porque você não foi até Jesus, você foi até uma religião que os homens te ofereceram. Mas como é que eu sei que é uma religião e não é Jesus? Como é que eu sei? Primeiro porque eu nasci na religião, eu vim de lá. Então eu sei como funciona. Como é que eu sei quem é que está na religião? Eu vou te falar como é que eu sei. Então você saiu da sua casa e foi para uma denominação. Chegou lá, te deram uma lista desse tamanho, um monte de regras. Não pode, de agora em diante não toque, não come, não bebe, não olha. Religião. Quem está entendendo? Você estava quietinho na sua vida. Você foi atrás de uma religião. É ou não é verdade? Agora tem que acender a vela de 3 em 3 horas, hein? Ué, mano, não, antes eu não fazia, mas agora, religião. Antes eu tinha minha vida, mas agora o jejum, ó, todo mês, religião. E a novena, e a campanha, e a corrente, acende a vela, e por quê? Religião, tem nada a ver com Jesus.
Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Olha a revelação da noite. Quando você só tem compromisso meramente com homens, está caracterizada a religião. Moisés não tinha compromisso com homens, ainda que estava debaixo da lei. Abraão, antes da lei, não tinha compromisso com homens. O apóstolo Paulo, na graça, não tinha compromisso com homens. Tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. Isso sim é vida com Deus. Fora isso, é mera religião, que só estraga, só atrapalha. Aliás, a religião tem separado casais. Talvez é o seu caso. Pastor, o que você vai falar agora? Parece que vai falar comigo. Eu me separei esses dias. Deixa eu ver se eu adivinho por que você se separou. Então você se separou de sua mulher porque ela foi para uma igreja, começou a virar macaco, né? Não raspa mais as pernas, não raspa mais as axilas, começou a virar macaco. Aí o homem separa mesmo. Claro que separa. Qual homem que quer dormir com um macaco? Você quer dormir com um macaco? Você quer? O senhor quer dormir com um macaco? Tudo peludo, tudo pinicando. Pinicando, sabe pinicando? Não quero dormir com um macaco. Não, marido, mas agora a igreja que eu estou indo, o pastor disse que não pode raspar. Digam todos, religião. A religião tem separado os casais, hein? A religião tem destruído famílias. Ô bispo, na minha casa está um inferno. O que foi? Meu filho está ouvindo rock e eu não estou aguentando mais. Qual a idade do seu filho? 15 anos. Qual ser humano na terra que com 15, 16 anos nunca ouviu rock? Qual? Mas o que a religião diz? Olha, o diabo está na vida do seu filho. E então eu conheço pessoas que trabalharam, foi um sacrifício para montar a coleção dos Beatles, coleção do Bee Gees, sabe aquele sacrifício? Aí ele aceitou Jesus na religião. Sabe o que a religião diz? Tem que jogar tudo fora, senão você vai para o inferno. Aí a pessoa, aquele anos e anos, se matando para ter uma coleção, joga tudo fora, porque o pastor disse que não vai para o inferno. Aí depois ele conhece a graça, e Paulo diz para Tito em graça: tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os incrédulos e corrompidos. Suas mentes estão corrompidas. Para nós que estamos em graça, tudo é puro. Você não vai para o inferno por causa do disco dos Beatles, disco do Bee Gees, você não vai para o inferno. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é salvo pela graça de Deus. Apóstolo, mas minha coleção do Bee Gees. Então você vai lá agora e manda o bispo pagar, porque foi a religião que acabou com seus discos. Quem está entendendo? Apóstolo, eu tinha cada saia da Zump, eu tinha calça da Calvin Klein. Apóstolo, eu tinha calça Pierre Cardin. E aí, irmã? Eu fui para a igreja pentecostal, o pastor disse que era do diabo, joguei tudo fora. Você sabe quanto custa uma calça Pierre Cardin? Manda o bispo pagar. Vai lá no pastor, manda ele pagar a sua calça da Calvin Klein. Porque você não vai para o inferno por causa de uma calça ou uma camisa. Isso é mera religião, que só atrapalha e estraga a vida das pessoas. Por isso que a graça, graças a Deus, diga graças a Deus. Por isso que a graça nos foi revelada, para que nós nos livrássemos da religião. Pois Jesus disse: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Do diabo? Não, do diabo Jesus venceu na cruz. A verdade vos libertará da religião, da mentira, da enganação, das heresias. Tem alguém que já está liberto aqui? Diga: papai. Vai lá e manda o pastor pagar a sua calça da Calvin Klein, tá? Manda ele pagar, da Pierre Cardin. Cobra do pastor. E fala assim: ô pastor, seu mentiroso, você disse que eu ia para o inferno por causa da calça, eu quero minha calça de volta. Porque eu li, pastor, em Efésios 2:8, que pela graça eu sou salvo. Diga: pela graça eu sou salvo.
Diga para mim, digam, para quem Jesus veio? Mateus 11, 28. Vinde a mim, ele falou, todos os que estáis cansados e sobrecarregados do quê? Cansados do quê? Sobrecarregados do quê? Está cheio de pessoas na face da terra, cansados, sobrecarregados de religião. O pastor disse se eu cortar o cabelo, o pastor disse se eu usar calça comprida, o pastor disse se eu passar batom, o pastor disse se eu tiver barba. Eu estou cansado disso aí. Então é você mesmo, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele falou, eu vos aliviarei. Quem recebe? Está cansado? Vem para a graça, vem para a graça. Vem para a graça que Jesus se alivia. Quantas pessoas que eu conheço, mulheres que queriam usar calça comprida para ser uma pessoa normal, ela não usa porque o pastor não deixa, o pastor não gosta, o pastor é até mais que o marido dela. Talvez o marido nem liga, mas o pastor não gosta que ela usa calça, então ela não obedece o marido, ela obedece o pastor. Isso é religião. Quem está entendendo? Maldita religião que põe o bico na vida do casal. O marido gosta de uma mulher bonita, limpinha, penteadinha, né? Mas a religião não, o pastor gosta de mulher cebosa. Não lava o cabelo, não usa shampoo, não passa creme rinse. Não. Deixa a perna igual de macaco, não raspa. A religião gosta assim. O marido quer uma mulher limpinha, cheirosinha, mas a religião quer uma mulher igual macaco. Então o marido separa da mulher. Quem está entendendo o que estou falando? Por causa da maldita o quê? Religião. É por causa do diabo que se separam? Não, por causa do quê? Religião. Quem está entendendo? Olha, esses dias eu vi uma mulher na rua aqui, estava com a pastora, fomos no banco pagar uma conta, aí saímos do banco, eu vi a mulher do lado de lá, mas está que nem um porco gordão assim, ó. Antes, a mulher limpinha, bonita, cheirosinha, cabelinho, tudo legal. Aí foi para a religião, está que nem uma bruxa, você não acredita, mano. Está que nem uma bruxa. Falei para a pastora, está vendo? Eu não posso falar o nome. Está vendo lá? Está vendo, pastora? Olha lá. Olha o que fizeram com ela. Dá um sinal quem está entendendo. Falei, pastora, olha o que fizeram com ela. Não foi, pastora? Olha a mulher casada, bonitinha, legal, limpinha, tudo limpo. Agora está uma bruxa. Está uma bruxa. Você acredita no que eu estou falando? Isso é o que a religião faz com as pessoas. Quem está entendendo? Verso 29, Mateus 11, 29. Jesus falou, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Diga, o jugo de Jesus. Eu estava falando aqui que eu nasci na igreja da lei, sou filho de pastor. Como era difícil saber que tinha que ler a Bíblia. Hoje eu não sei que eu tenho que ler a Bíblia. Hoje eu leio a Bíblia porque é a direção de Deus para a minha vida. Mas antes não, antes era uma cobrança, era um peso, era uma condenação. Se eu não lesse a Bíblia antes de dormir, se eu não orasse o Pai Nosso. E teve um dia que eu fui dormir sem orar o Pai Nosso. No outro dia eu estava debaixo daquela condenação. Não é assim? É ou não é assim? Hoje não, hoje eu estou livre, liberto. Estou te falando a verdade. Era assim. Porque a pessoa trabalha o dia inteiro cansado, chega em casa cansado, morrendo, e vai dormir. Aí, no outro dia, você não orou o Pai Nosso, hein, seu bandido. Você fala que é crente, e não orou o Pai Nosso. Condenação. É ou não é? Na lei não é assim? Não orou o Pai Nosso, e você não fez o jejum, ou você quebrou o jejum. Quantas vezes, uma vez, estava lá em jejum, me matando para segurar o jejum. Aí eu moro na Rua da Feira, perto da minha casa tem a barraca de pastel. Estou lá em jejum e tal, aí chegou um irmão comendo pastel. Aí, conversa vai, conversa vem, quer um pedaço? Eu até esqueci do jejum. Dá um pedaço assim. Ele falou, o que foi? Mordeu a língua, eu falei, não, quebrei o jejum. Condenação. Fala para o seu irmão, é isso que a religião faz com as pessoas. Quem está entendendo? A pessoa não tem uma vida com Deus, ela tem uma vida religiosa com os homens. Você está entendendo o que eu estou falando?
ela não tem uma vida com Deus. Alô, você sabe o que Deus diz? Diga, o que Deus diz? Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aquele dia eu fiquei quase sem dormir porque eu mordi o pastel. Quebrei o jejum. Nossa, e agora eu quebrei o jejum, eu mordi o pastel, e o pastel na boca, e agora eu engulo, não sabia se engolia, se cuspia e jogava fora. A mente estava me condenando. A mente falava assim, ó, quebrou o jejum, hein? Agora vai ter que começar do zero tudo de novo. Está me entendendo o que a religião faz? Acaba com a sua mente. Você não é batizado, hein? Jesus voltar, você não vai para o céu. Aí Paulo chegou e falou assim, ó, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você é salvo pelo dom de Deus, não é por causa de batismo, por causa de jejum, por causa de igreja. Você é salvo pelo dom que Deus te deu. Salvação é um dom, Ele deu. Mateus 11:29, Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo. Diga, eu devo colocar sobre mim o jugo de Jesus. Diga, não dos homens. Está claro para vocês? É verdade que os caras estão querendo morrer com esse meu ensino, né? Porque eu estou jogando água na fogueira deles, né? Pegou na fogueira? Quem pegou essa na fogueira? Eu estou jogando água na fogueira deles. Então, olha aqui, ó, Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. De novo ele disse, ó, e encontrareis o quê? Diga, descanso. Olha a diferença, alô, olhem para mim. Olha a diferença de quem encontrou Jesus e de quem encontrou uma religião. Quem encontra Jesus, verso 28, a última linha, ó, ele é aliviado. Faz assim, ó. Faz assim. Você dorme em paz, você vive em paz, você conversa com quem você quer, sabe? Você vai aonde você quer. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Alô, você não precisa de vigia. Está claro? Sabe como que é no sistema? Onde é que você foi ontem, irmão? Fiquei sabendo que você foi aí num aniversário, teve um bailinho lá. Ô, pessoal, eu vou onde eu quero, a vida é minha. Ei, eu posso continuar vivendo na terra? Posso viver a vida que Deus me deu? Eu posso viver? Mas na religião, eu já conheci igrejas que o diácono fica na porta da igreja. E não pode, a mulher não pode usar calça, então é só saia. Aí o diácono fica com o olho assim, ó. Nas pernas, pastor? Não. Ele está vendo se a saia está acima do joelho ou abaixo do joelho. Você acredita? É seríssimo isso aí. Não estou brincando, nem exagerando. Sabe aquela igreja que diz que Deus é amor? Tem uma igreja que fala que Deus é amor, não tem uma igreja? Pegou que fala que Deus é amor? Então o diácono fica na porta, a irmã entra e vê se a saia está para baixo do joelho ou para cima do joelho. Se a manga da camisa está para baixo do cotovelo ou acima do cotovelo. Se tiver aqui, já não toma Santa Ceia. Quanto mais aqui em cima, sabe camiseta regata de jogar basquete? Aí você não está louco de ir numa igreja dessa com camisa de jogar basquete. O que é isso aí? Como é que chama isso aí? Religião. Quem está entendendo? Mateus 11:29, Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem encontra Jesus vive em paz, dorme em paz, se relaciona com as pessoas em paz, não fica assim, ó, corre, o que foi? O presbítero está chegando, peraí. Pronto, ele já passou. Então, irmão, sabe aquele dia? Não, pera, o que foi? Ó, o diácono. Quem está entendendo? Não estou exagerando em nada. Estou falando só o mínimo. Só o mínimo. O religioso, ele não pode conversar com qualquer pessoa, ele não pode usar a roupa que ele gosta.
O religioso, ele tem que usar a roupa que os religiosos gostam. Olha, aqui tem que usar só terno, só gravata, só roupa social. Não, mas eu sou jovem. Não tem problema. Mas eu tenho 5 anos. Não tem uma religião aí. Criancinha de 5, 6 anos na rua com pastinha. Não tem isso aí? O que é isso aí? Criança não sabe nem falar, tem 5, 6 anos, está com pastinha. O que tem naquela pastinha? Deve ter brinquedinho, aquele Playmobil. Porque criança de 6 anos tem o que na pastinha? O que vai ter na pastinha? Uma criança de 6 anos na rua com uma pastinha, paletó e gravata. Só pode ter Playmobil, brinquedinho, carrinho. Não tem outra coisa para uma criança ter. Quebra-cabeça. Quem está entendendo? A religião molda as pessoas. Quem está entendendo? Estou falando besteira? Olha, eu estou te mostrando a diferença de Jesus para a religião. Mateus 11, 29, a última linha. E encontrareis descanso para as vossas almas. Verso 30. Olha o que Jesus disse. Mateus 11, 30. Pois ele falou, o meu jugo é suave. Como era difícil eu ser crente numa igreja da lei. Tem mais alguém aqui? Nossa, como era difícil. Não podia. Um dia eu estava petecando a bola assim. Aí o presbítero. Presta atenção. O que uma bolinha redonda tem a ver com a salvação mesmo? Não, pensa aí. Pensa aí. Consegue me entender? Aquela igreja que diz que Deus é amor, homem não pode usar calça jeans. Então eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui crê na Bíblia? Eu tenho 40 Bíblias em casa. Aonde que a Bíblia diz que o homem não pode usar calça jeans? Eu queria saber isso. Lá, o homem não pode usar calça jeans e nem tênis. Diz que tênis é do diabo. O meu é meu, porque eu comprei no shopping, paguei no cartão em 3 vezes. Aquele não é do diabo não, aquele é meu. Sou obrigado a fazer piadinha, né? Falar que o tênis é do diabo é brincadeira, né? O diabo foi aniquilado e alguém deu um tênis para ele. Olha o que Jesus disse. Diga comigo, Mateus 11, 30. Ele falou, pois o meu jugo é o quê? Diga, suave. E o meu fardo é o quê? Diga, leve. Diga, o jugo de Jesus é suave. Diga, o fardo de Jesus é leve. E tem mais que ser mesmo, porque ele veio para morrer no meu lugar. Ele veio para tirar os meus pecados. Ou seja, eu não posso ficar pior. Não é verdade? Se ele veio para me salvar, eu não posso estar pior. Ele veio para me perdoar, eu não posso estar triste, ele veio me perdoar. Ele veio me justificar e me reconciliar com Deus. Como é que eu vou estar pior? Eu não posso. Por isso que ele disse, o meu jugo é suave, graças a Deus, e o meu fardo é leve. Depois, filho de pastor, nascido na igreja da lei, depois de muitos anos, 22 longos anos, eu encontrei Jesus. E se cumpriu Mateus 11:30 em minha vida. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Eu sou do tempo que mulher não podia usar grampo na cabeça. Sabe aquele grampo? Alguns falam Ramona, não é? Não é Ramona, os mais antigos? Fala Ramona, né? Você é do tempo da Ramona? Você é velho, hein, Cido? Não é mais Ramona, agora é grampo. Olha, eu vou te falar uma aqui. Eu era de uma igreja, minha mãe está aqui, Sabe esse arco? É tiara, como chama esse arco? É tiara. Minha mãe estava com esse arquinho na cabeça. O arquinho não é para segurar o cabelo? Uma irmã, minha mãe estava do lado, estava ali. A irmã chegou assim, eu não vou falar o nome porque ela está viva ainda. A irmã da lei chegou, não esquece, sem saber de nada. Irmã Flora! Eu assustei, falei, vixe, o que está acontecendo? Irmã Flora! E eu falei, vixe, o que está acontecendo? Que eu pensei, e a minha mãe, irmã! Aí tirou o arquinho da cabeça dela. Isso é do diabo, irmã! O arquinho não prende assim? Isso é do diabo, irmã! Pegou e virou o arquinho e ficou um... Falou que não podia usar o arquinho, que o arquinho era do diabo. Aí ela pegou, o arquinho pega de assim, ela virou o arquinho ficou assim. Olha aqui o chifre do Satanás. Vocês acham que eu estou brincando? Pura o quê?
Aí a pergunta é essa: você acha que Jesus ia sair do céu, sofreu o que sofreu, foi cuspido, apanhou, por causa de um arquinho que a mulher está usando? Alô, já pensou? Imagina aí, Jesus sai do céu, sofre cuspido, chuchado, esbofeteado, morreu na cruz por causa do arquinho que você, mulher, está usando. Tem cabimento uma coisa dessa? Diga assim, ó, para quem Jesus veio? Então Mateus 11, 28, diga, para quem está cansado e sobrecarregado. Quem entendeu? Então você que está cansado de religião, você que está sobrecarregado de religião, você não pode nem respirar, porque o presbítero está em cima, e o diácono, e o missionário está de olho em você. Missionário, vem receber a graça. Deus é espírito, e a única ligação que nós temos com Deus é em espírito e em verdade. Deus não está preocupado se você usa calça jeans, calça de tergal, calça de brim, que fala? De brim. Eu sou do tempo antigo, nem sei se tem mais brim. Tem brim ainda? Tem brim? Então, Deus não está preocupado se você usa calça jeans, se o seu cabelo é curto, é raspadinho. Deus está preocupado com o seu coração. É isso que Deus falou para o profeta Samuel. Samuel, quando foi na casa de Jessé, passou o primeiro filho de Jessé, e o Samuel pensou, olha, deve ser esse que Deus escolheu. Deus falou, Samuel, eu não escolhi esse aí. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha o que está diante dos seus olhos. Eu, o Senhor, vejo, porém, o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Deus olha por dentro, para dentro, não por fora. Está claro ou não está claro? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Vamos para outro texto, Lucas 19. Lucas 19. Diga comigo, para quem Jesus veio? Lucas 19, vamos ver aqui. Quem já achou? Lucas 19, verso 1. Uma historinha aqui, ó, bem rapidinho. Você vai ver para quem que Jesus veio. Porque tem pessoas, alô, tem pessoas, e o pior, que tem pessoas que querem separar quem que merece vir para a igreja e quem não merece vir na igreja. Olha, ciclano pode vir para... Quem é você para falar quem pode e quem não pode, abençoado? Quem recebe essa palavra? O que me faltava era aparecer alguém para ficar falando quem pode vir para a igreja e quem não pode, né? Era só o que me faltava, né? Ou seja, quem merece estar na igreja. Eu não merece, porque olha o que essa pessoa já fez, não merece. Mas não é você que tem que falar isso aí. A Bíblia fala que só tem um juiz, e não é você. Você recebe? Lucas 19, verso 1. Vamos ver para quem que Jesus veio. Lucas 19, 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. O Zaqueu era baixinho. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu numa árvore para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Olha o que o Zaqueu fez, ó. Recebeu Jesus com alegria. Verso 7. Todos os que viram isto se alegraram, amém? Olha aqui olha os religiosos aparecendo, ó. Lucas 19, 7. Todos os que viram isto, o que eles fizeram? Murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem o quê? Pecador. Quer dizer, as pessoas já começaram a julgar. E quem é o único que pode julgar? Deus. Está claro ou não está claro? Você não pode julgar ninguém, hein? Diga, eu não posso julgar ninguém que chega na igreja. Diga isso. Nem pensar, hein? Quanto mais julgar, nem pensar você não pode. Sabe pensar? Nossa, o cara cheio de tatuagem, vixe, olha essa tatuagem, olha o brinco, olha o cabelo, olha a calça, olha a roupa, olha a cor da pele, olha não sei o quê. Não, mas aquela pessoa lá no passado, nossa, mas você não pode nem pensar isso, você não tem o direito de pensar isso. Porque a igreja não é sua, a obra não é sua.
A igreja é de Deus e a obra é de Deus. Fica quietinho na sua, abençoado. Alô? E dá glória a Deus de Deus ter te aceitado e te recebido. Posso ouvir um amém? E isso te basta, hein? Posso ouvir um amém? Dá muitas glórias a Deus, você já está devendo já. Alô? Alô? Deus não te colocou aqui para você julgar ninguém. Quem recebe essa palavra? Diga, Deus não me colocou aqui para julgar ninguém. Diga, só tem um juiz. Diga, não sou eu. Diga, só tem um juiz. É assim, ó, Deus. Mais palmas aí. Não julga ninguém, hein? Pela roupa, pelo cabelo. Você não pode julgar, você não é digno. Você não está na posição de julgar. Quem recebe? Cuidado, hein? Nós estamos em graça e uma das doutrinas da graça é não conhecer ninguém segundo a carne. Não julguem. Quem recebe essa palavra? Às vezes a pessoa conhece porque mora no bairro, mora na vila, sei lá, conhece, sei lá, o passado. O que tem o passado? Meu passado é meu, o seu é seu. Amém? E se Deus me recebeu, quem é você para falar alguma coisa? E se Deus te recebeu, quem é alguém para falar alguma coisa? Eu, apóstolo, não posso falar nada, sou profeta, não posso falar nada. Se Deus te recebeu, se Deus te escolheu, eu tenho que falar glória a Deus pela sua vida. Quem recebe? É isso que eu tenho que falar. Verso 7, Lucas 19, 7. Todos os que viram Zaqueu descendo da árvore e Jesus indo na casa dele, começaram a murmurar, dizendo que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Com coisa que Jesus não sabia, né? Sabia ou não sabia? Verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, dou aos pobres. Ele já reconheceu os erros do passado, ó. Zaqueu falou: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Quer dizer, ele era um pecador? Era. Cometeu erros? Cometeu. Mas era um homem de bom coração. Quem está entendendo? Senão não faria isso. Se ele fosse um homem mesquinho. E tem mais provando que ele era ovelha. Se ele fosse um filho da perdição, Jesus não tinha chamado ele, nem tinha lhe falado isso. Verso 9, para terminar. Lucas 19, 9. Disse Jesus: olha, Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, porque também... Aí eu creio que ele olhou para aquelas pessoas que estavam murmurando. Eu tenho certeza que Jesus olhou para aquelas pessoas que murmuraram. Jesus disse: Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Aí olhou para os fariseus e falou: porque também este, e apontou para Zaqueu, este é filho de Abraão. Ele também é filho de Abraão. Você recebe? Traduzindo, se Deus traz alguém aqui nessa igreja, se Deus traz alguém aqui nesse ministério, seja homem, seja mulher, seja drogado, prostituta, ladrão, assassino, bandido, macumbeiro, maconheiro, não interessa. Se Deus trouxe aqui, olha lá, verso 9, é porque também é filho de Deus. Senão ele não tinha trazido. Senão ele não traria. O Zaqueu era pecador, cobrador de impostos, corrupto. Ele era tudo isso aí. Mas Jesus disse, ó, ele também é filho de Deus. Ou seja, eu vim para quem está cansado e sobrecarregado. Ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E na verdade, Jesus não veio para quem está bem de vida. Jesus veio principalmente para aqueles que estão sofrendo, doentes na alma, na família, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, sem estrutura, sem chão, aquele que perdeu o rumo da vida, aquele que está tentando e pensando em se matar, aquele que não quer mais viver, aquele que não tem mais prazer em viver. Foi para Jesus, foi para você que Jesus veio. Ele veio para te ajudar, ele veio para te aliviar. Não foi o que ele disse? Quem é que pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso aí. O governo não está preocupado com essas pessoas, a polícia não está preocupado, ninguém está preocupado. Então Jesus disse, ó, você que está cansado e sobrecarregado, vem até mim. Ele falou: eu vos aliviarei. Receba essa palavra em nome de Jesus. Um salve de palmas ao Senhor.
Bom, então eu te mostrei para quem Jesus veio. Diga, para quem está cansado e sobrecarregado. Te mostrei para quem Jesus disse. Diga comigo, para quem Jesus veio. Diga assim, ó, para os que estão doentes. Agora eu vou te mostrar por que ele veio. Para quem eu já mostrei. Para quem está cansado, sobrecarregado, doente, sofrendo, ele veio e precisa ir. E por que ele veio? Ainda em Lucas 19. Lucas 19, verso 10. Olha o verso 10. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem, circule na sua Bíblia, veio. Diga, Jesus veio. Por que Jesus veio? Diga, por que Jesus veio? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui tem uma revelação aqui, hein? Tem uma revelação aqui, ó. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga, quando se perdeu? Quando Adão pecou. Isso é graça revelada, abençoado. Se perdeu quando Adão pecou. Por isso que Jesus veio. Paulo disse que Jesus veio reconciliar com Deus. O que é reconciliar? É conciliar de novo. Eu vou reformar um sofá. O sofá era novo, ele estragou, vou reformar. Ou seja, vou deixar ele novo de novo. Reconciliar, conciliar de novo. Mas de novo por quê? Porque o Adão destituiu. Por que Adão destituiu? Jesus precisou vir para reconciliar o homem com Deus. Abba, Pai, glória a Deus. Quem entendeu? Diga bem forte, por que Jesus veio? João capítulo 10, vamos lá. Deixa eu ler alguns versículos rapidinho aí. João, depois de Lucas. Está em Lucas, é o próximo. João 10. João 10. Por que Jesus veio? Lucas 19, 10. Para salvar e buscar o que já havia perdido. Ou seja, para consertar o estrago de Adão. Tá claro para vocês, abençoado? Alô, por isso que eu não posso ficar muito firmado em Velho Testamento, hein? Na lei, por quê? Se eu ficar lendo a lei, você vai ver que você é um pecador. Porque na lei não tem Salvador, é antes de Jesus. Agora, se eu leio a graça, você vai se sentir o quê? Salvo. Porque ele veio para salvar. Você vai se sentir o quê? Liberto, porque ele veio libertar. Eu não consigo não aplaudir. João 10, verso 10. Quem já achou? João 10, verso 10. Jesus falou: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Alô, deixa eu quebrar uma heresia aqui. Deixa eu desmascarar uma heresia. Os crentes espiritualizam muito as coisas. O que eu falei? Que os crentes espiritualizam muito as coisas. Os evangélicos espiritualizam muito as coisas. O que eu falei? Os evangélicos espiritualizam muito as coisas. Por exemplo, os evangélicos gostam de, quando eles lêem João 10, 10, o ladrão, eles falam que o ladrão é o diabo. Quem crê na Bíblia, levanta a mão que crê na Bíblia. Está escrito ladrão ou está escrito diabo? Ladrão. Então ladrão é ladrão mesmo. Você não pode ficar espiritualizando as coisas. A Bíblia fala o que ela quer falar. Ela fala por si só. A Bíblia não precisa de advogados para ficar falando, interpretando. A Bíblia fala o que ela quer falar. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando Jesus disse ladrão, é ladrão. Ele está fazendo uma comparação entre ele e o ladrão, assaltante, bandido. Olha aqui, ó, João 10, verso 10. O ladrão só vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Não é isso que o ladrão faz? O ladrão não mata. O ladrão não rouba. O ladrão senta na sua casa e ele destrói tudo. Então está falando do ladrão, não está falando do diabo. Está claro ou não está claro? João 10, 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Aí ele falou: eu vim, diga, por que Jesus veio? Diga isso. Ó, ele mesmo está falando: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem recebe essa palavra? Então levante a mão e diga assim: graças a Deus, Jesus veio
para que eu tenha vida, e vida em abundância. Diga, graças a Deus, que Jesus veio, para que eu tenha vida, e vida em abundância. Agora vocês, vai. Graças a Deus, que Jesus veio, para que eu tenha vida, e vida em abundância. Quem recebe, hein? Diga, Ele veio para que eu tenha vida. Quem recebe essa palavra? Jesus, está claro ou não está claro? Não precisa interpretar, não precisa de seminário, não precisa nada. João 7,38, Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Eu estou crendo nele como está escrito. Amém, abençoados? Mais uma vez, diga, Jesus veio. Olha que gostoso, estou sentindo um gosto agora. Diga, para que eu tenha vida, e vida em abundância. Vida em abundância é saúde, é prosperidade, é cura, é mente limpa. Os crentes não têm mente limpa, vê diabo em tudo. O crente está tomando banho, não dá para tomar banho de sapato, né? Então está tomando banho nu, né? O crente está tomando banho, e aí ele escorrega, machuca. No outro dia na igreja, irmão, o diabo me derrubou. Mas ele estava sozinho no banheiro, não tinha ninguém. Não é verdade, estou falando? Não tinha ninguém no banheiro, porque você não toma banho com 2, 3, você toma banho sozinho. Como é que o diabo derrubou? Ele estava sozinho. Não dá para ser um pouquinho inteligente e pensar que foi um descuido seu, estava tomando banho sem o chinelo, escorregou. Amém? Espiritualiza muito as coisas. Religião espiritualiza muito. A mulher está lavando louça com pressa, tem que levar o filho na escola e coloca detergente na esponja e faz muita espuma, enfia a mão no copo assim, o copo quebra, rasga. Ai, isso é um diabo mesmo, meu. Ô mulher, seja inteligente, põe menos detergente, lava mais devagar. Como o diabo? Está com o carro sem freio, o freio está ruim, correndo de noite, dia de chuva, rua de paralelepípedo, bate atrás do outro carro. Nossa, olha o que o diabo fez! Ô irmão, se bateu o carro, você viu como que o inimigo é sujo? Lava ele então, ué. Levante a mão e diga, Jesus veio para que eu tenha vida, não para que eu tenha religião. Jesus veio para que eu tenha vida, e vida em abundância. Graças a Deus. Estou fora de religião. Estou fora de religião. Estou fora. Fica espiritualizando tudo. Espiritualiza tudo. Está comendo uma banana, come, joga porcão, joga a casca para trás. O outro vem e escorrega. O diabo. João 10, verso 28, mais um texto. Diga, por que Jesus veio? Olha lá, João 10, 28. Não pode mudar a Bíblia, hein? Você recebe essa palavra? Você pode mudar a Bíblia? Você pode alterar ela? Você pode colocar mais palavras? Pode tirar palavras? Então diga, é como está escrito. João 10, 28, olha o que Jesus disse. Eu lhes tiro a vida eterna, amém? O que ele falou? Eu lhes dou a vida. Que vida que é? Se a vida é eterna, como que tem crente que pensa que vai perder a salvação? Não pensa? A pergunta é essa: como é que você pode perder algo que é eterno? Pergunta para o seu pastor, pergunta para o bispo, pergunta para o apóstolo do chapéu grandão lá, o fazendeiro agora. Pergunta para quem você quiser. A pergunta é essa, ó. Diga, como se perde algo que é eterno? Diga isso. Tem como perder? Só ser um pouquinho inteligente, né, abençoado? Mas a religião fala o quê? Irmã, você usou calça comprida, perdeu a salvação, hein? Colocou a saia, voltou a salvação. Irmã, você foi na praia, perdeu a salvação. Colocou a saia de bruxa,
voltou a salvação. Irmão, esse cabelo, essa barba, perdeu a salvação. Aí vai no banheiro em 1 minuto, raspa tudo, voltou a salvação. Tem cabimento, tem lógica uma coisa dessa? Mera o quê? Quem está entendendo? A religião faz isso. Vou falar mais uma vez. Eu tenho visto mulheres virarem bruxas. Eu tenho visto. Uma hora eu trago foto aqui para vocês verem. Eu tenho visto. Mulher tem virado bruxa. Algumas igrejas, eu acho que o diácono fala assim: ó, os irmãos parem o carro aqui, as irmãs coloquem a vassoura desse lado. Eu tenho visto mulher virar bruxa, eu tenho visto. Mulher bonita, limpinha, tudo legal. De repente já começa com aquela saia velha, aqueles cabelos sapecados, despontados, queimados do sol. Já não passa mais um shampoo, não passa mais um creme rinse. É creme rinse que fala? Condicionador. Creme rinse é coisa de antigo. Falando, ô pastor, você é velho, creme rinse nem existe mais. João 10, 28, diga João 10, 28. Jesus falou: eu lhes dou a vida eterna. Para você que pensa que perde salvação, tá? E jamais perecerão. Jamais quer dizer nunca. Língua portuguesa, jamais quer dizer nunca. Então, João 10, 28, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão. Ninguém, alô, quem crê em Jesus? Ele falou: ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Ele está dizendo: ninguém pode tirar uma ovelha da minha mão. Ele está falando: eu sou Jesus, eu sou Senhor dos senhores, eu sou Rei dos reis. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém pode tirar você das minhas mãos, diz o Senhor Jesus. Pai. Para terminar, falta só 55 textos. Hebreus capítulo 9, abre sua Bíblia aí. 55, não, estou brincando, 54. Hebreus 9, estou terminando já. Hebreus, lá no final, antes de Apocalipse. Porque depois só tem a capa, né? Depois só tem a capa. Hebreus 9, quem já achou, diga amém. Diga, por que Jesus veio? Então te mostrei João 10, 10. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Eu te mostrei João 10, 28. Ele veio para que você tenha vida eterna, Pai. Eu te mostrei Lucas 19, 10. Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Se ele veio buscar e salvar, você já está salvo. Quem recebe? Por isso que Paulo disse: pela graça sois salvos, porque ele veio buscar e salvar. Está claro ou não está claro? Fácil entender, né? Agora, se o seu pastor não lê a Bíblia, ele não entende nunca, né? Nunca vai entender. Hebreus 9, 28. Quem já achou? Coloca o dedo no verso 28. Ó. Hebreus 9, verso 28. Olha lá. Assim também Cristo, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez. A versão atualizada diz assim, ó, oferecendo-se uma única vez. Ou seja, ele não vai morrer de novo, é uma vez só. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para quê? Diga, para levar os pecados de muitos. Então por que Jesus veio? Diga, para levar os pecados de muitos. Diga isso. Pastor, não é de todos? Eu era da igreja... Eu era da igreja... A igreja de João Batista, sabe a igreja de João Batista? João Batista na Bíblia, em Mateus 3, tem o João Batista. Eu era da igreja de João Batista e lá falava que Jesus tinha morrido por todos. Pastor, eu era da igreja católica. E o padre falou na missa que Jesus morreu por toda a humanidade. Está cheirando heresia isso aí, hein? Quem crê na Bíblia? Coloca o dedo em Hebreus 9, 28, segunda linha. Ó.
assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para quê? Diga, para levar os pecados de muitos. Deixa Hebreus 9 aberto, rapidinho, deixa aberto. Abre aí em Mateus 26. Não fecha o Hebreus não, Mateus 26. Terminando já, hein? Mateus 26. Aqui, ó. Deixa o Hebreus 9 aberto. Mateus 26, verso 28. Será que o padre está certo? Será que a igreja de João Batista está certa? Vamos ver aqui. Porque se estiver escrito, eu também creio. Mateus 26, verso 28, diz assim, ó. Veja a Bíblia. Veja a Bíblia e veja o que o próprio Jesus disse. Mateus 26, 28, Jesus falou: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por todos. Amém? O que está escrito na Bíblia? O que Jesus falou? O sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos... Por que, diga comigo, por que ele falou de muitos? E não de todos? Porque não são todos na terra que são salvos. Na terra tem ovelhas e bodes. Tem filhos da salvação e filhos da perdição. Na terra tem vasos de honra e tem vasos de desonra. Diga, por quê? Descendência de Abel e descendência de Caim. Entendeu? Entendeu? Diga comigo, Deus colocou na terra duas sementes. Diga, a ovelha e o bode. Descendência de Abel, ovelhas. Descendência de Caim, os bodes. O que o Caim fez com Abel? Mandou uma caixa de bombom para ele, amém? O que o Caim fez? Porque ele era filho da perdição. Está claro ou não está claro? Então não teria como Jesus morrer por todos. Por quê? Porque senão os filhos preparados para a perdição seriam salvos também. Fala assim, mas eles não têm que ser salvos? Abre sua Bíblia em Marcos, depois de Mateus. Marcos, depois de Mateus. Marcos 4. Olha lá. Você vai entender perfeitamente. Já achou Marcos 4, depois de Mateus? Marcos 4, verso 11. Diga, Marcos 4, 11. Olha lá, ó. Jesus disse, Marcos 4, 11: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, está claro ou não está claro? Então tem dois tipos de pessoa. A vós, digam, a nós. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, nesta terra há pessoas que nunca vai se converter. Quem entendeu? Ele não vai se converter porque ele não quer. Ele não vai se converter porque ele não tem o Espírito de Deus. Ele não é ovelha. Está claro ou não está claro? Volta lá em João 10. Fecha o Marcos. Olha aqui, ó. Olha como que a Bíblia se encaixa. João 10. Estou terminando, hein? 2 horas estou falando, estou terminando. João 10. Quem já achou João 10? Você está em Marcos, depois é Lucas, depois é João. Achou João 10? Olha o verso 24. João 10, verso 24. O último texto. João 10, 24. Rodearam-no os judeus e disseram para Jesus: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. João 10, 25. Respondeu Jesus: eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Se não é ovelha, é o quê? É bode. Está claro ou não está claro? Vós não sois das minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Digam, por isso que eu estou aqui. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha lá, ó. Eu as conheço e elas me seguem. Está claro ou não está claro?
Quem entendeu? Glória a Deus. Você me permite ler o último versículo de 1 minuto? Posso ler? Mateus, só para ficar claro esse negócio de ovelha e de bode. Mateus, volta lá em Mateus de novo. Aqui, ó. Mateus, capítulo 25. Só para ficar claríssimo que na terra tem ovelha e tem bode, né? Para a pessoa não pensar, não, mas ele veio salvar toda a humanidade. Não, não é não. A Bíblia não fala isso. Mateus 25, diga, Mateus 25. Verso 31. Você vai ver, ó. Mateus, você vai ver que não sou eu que estou falando, é ele mesmo. Mateus 25, 31. Ele falou: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Está claro ou não está claro? Verso 33, olha o 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então diga, nesta terra tem ovelhas e bodes. Está claro ou não está claro? Ora, se tem ovelhas e bodes, então não são todos que vão ser salvos. Só as ovelhas. E o que nós somos? Ou nós somos? Quem é a ovelha? Dá um sinal quem é a ovelha. Para terminar, Mateus 25, 34. Coloca o dedo no 34 para terminar. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diga, para as ovelhas. Vai lá para o verso 41, para resumir, senão não dá tempo. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não está escrito? Está ou não está escrito? Então, o céu, o paraíso, as coisas de Deus, o Espírito Santo, diga, são para as ovelhas. Agora, se você ler aqui o verso 41, vai ficar claro: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E tem herege por aí que fala que o inferno não existe, né? Ah, o inferno era um lugar onde queimava os mortos. Ah, é? Aqui está dizendo que o fogo é eterno? Então tinha alguém jogando lenha o dia inteiro lá, para não apagar nunca. Jesus falou que o fogo é eterno. Se o inferno é um lugar que queima os mortos, faz uma fogo. Eles falam, faziam uma vala, um buraco, jogava os mortos e queimava. Mas desde quando está queimando isso aí? Se o fogo é eterno, então é desde antes da fundação do mundo, porque é eterno. E se o inferno é um lugar onde queima os mortos, então quem é que está queimando lá? Quem é que está pondo fogo lá, se o homem não existia? Se o homem nasceu em Gênesis 2, criado por Deus. Ó, abençoado. Se estiver escrito, eu também creio. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.